Levei mais de 2 anos para fazer este vídeo, mas finalmente vou mostrar como reformei toda a sala da minha casa. O ambiente mais amplo e complexo, onde praticamente tudo está envolvido. Pisos, paredes, janelas, demolições, mezaninos. Mas também vou mostrar tudo sobre a decoração escolhida, como muitas das coisas foram fabricadas e toda a tecnologia e dispositivos inteligentes que colocamos para que nem mesmo as plantas precisem ser regadas. Se vocês são seguidores antigos do canal, saberão que me mudei para a casa onde moro agora há aproximadamente 2 anos. Já mostrei várias reformas, como a do jardim, do escritório, da oficina, do quarto gamer, do quarto principal e do closet. Minha casa é muito antiga e quando a comprei, fiz isso pelo potencial que ela tinha. Já tinha coisas muito antigas e coisas que não se fazem mais, como por exemplo, tetos altos de 5 metros, pisos de pinho, uma árvore que já não se pode mais cortar para isso, portas e aberturas de árvores que também já estão protegidas e muitas outras coisas. No início, a casa tinha 2 linhas divididas por uma parede. Eu tinha certeza de que iria uni-los, então mandamos demolir essa parede. Uma parede gigante de 30 centímetros de espessura, 5 metros de altura e 4 de comprimento. Depois de demolida, fizemos um mezanino de ferro revestido, onde até hoje tenho meu escritório onde edito todos os meus vídeos e faço meus trabalhos. Não vou entrar muito em detalhes, pois explico isso melhor no vídeo do mezanino e do escritório, respectivamente. Com metade da sala resolvida, enfrentamos o principal problema da casa, a iluminação. A sala de estar era muito escura, se você não acendesse as luzes durante o dia, praticamente não se via nada, e por ser tão grande, você tinha que ter pelo menos 10 lâmpadas acesas ao mesmo tempo. Para combater este problema, projetamos novas aberturas, que inicialmente seriam apenas uma e estariam localizadas na parede que dá para o terraço baixo da minha casa, do lado do jardim. Realmente não havia onde fazer janelas, queríamos fazer a janela o maior possível, no entanto, acabamos fazendo 2 menores com uma coluna no meio por questões estruturais, embora acima não houvesse nenhuma construção. Para isso, abrimos os 2 buracos e apenas os revestimos com um cimento comum aditivado com hidrófugo para que a água não o deteriore nem se infiltre. Optamos por janelas de painel completo. Uma janela que se abre ou fecha era muito cara por causa das estruturas de alumínio e da ventilação. Já isso decidido, o que fiz foi parafusar um perfil L do lado interno da janela usando buchas comuns e silicone para o contato entre o alumínio e a parede como tal. Depois coloquei um vidro normal de 6 mm e parafusei outro perfil L de alumínio igual ao outro, mas desta forma do lado de dentro para que fique assim, tipo sanduíche e bem firme. Certifique-se de colocar silicone por todos os lados para não permitir que a água se infiltre. A segunda janela foi a mais importante de todas, pois iria no teto. Originalmente queríamos colocar este tipo de claraboias, mas são uma porcaria. Teríamos que colocar pelo menos 6, enchendo o teto de buracos e deixando-o como uma espécie de queijo suíço. Nossa segunda ideia foi fazer uma janela bastante grande. Nosso teto não é um teto de laje comum como tal, mas sim um teto do que aqui chamamos de abóbada, também típico de uma casa antiga e consiste em várias barras de ferro duplas que vão de um lado a outro das paredes e no meio são preenchidos com tijolos comuns. Então, se nós retirarmos esses tijolos intermediários sem alterar o ferro, não teríamos nenhum problema. Aproveitando isso, eu usei o nível a laser e o medidor a laser de Bremen, 2 ferramentas que sempre facilitaram muito esse tipo de trabalho. E bem no centro da futura janela, fiz um buraco do interior da casa até a varanda. Com este buraco já posso subir para a varanda e começar. Marquei com um marcador a futura janela e cortei o teto usando uma esmerilhadeira grande com um disco diamantado. Pelo menos o que eu pude, o resto eu quebrei com uma marreta e um cinzel. Para que os escombros não caiam do teto e quebrem tudo, aluguei e montei um andame por dentro. Dessa forma também estou muito mais seguro e posso até ficar de pé ali para trabalhar. E eu já o conheço, então... Antes de me dilapidar nos comentários, deixem-me dizer que não tirei tudo isso da cartola, mas mandei fazer os planos para uma arquiteta de todas as aberturas, discutindo os modelos e ficando com este design final. Tudo o que eu fiz foi cuidar da execução da obra. Uma vez que tinha o buraco feito, fiz um cordão de tijolo comum, colando-o com cimento hidrofugante. Este cordão é para dar um pouco de altura e evitar que a água caia dentro de casa. Para colocar o vidro, coloquei um perfil L em todo o contorno, usando um adesivo de poliuretano. Este perfil foi recomendado pela arquiteta. Eu teria feito de outra maneira, mas tudo bem.
O vidro que usei para a janela é um vidro laminado 4x4. Isso significa que são 2 vidros de 4 milímetros cada um, que no centro tem um plástico transparente, o que lhe confere estabilidade e alguma flexibilidade. Esses vidros são bastante caros, mas consegui por cerca de $17 cada um, pois eram de uma vidraçaria de um estabelecimento comercial que fechou e estava liquidando o estoque. Os vidros devem ser colados com silicone. E uma vez colado, adicionar mais silicone por cima, fazendo um cordão com o dedo molhado. Fomos pegos pela primeira chuva e muita água entrou. Para resolver, preparei uma argamassa com hidrofugante e revesti todos os tijolos. A água já não entrava mais por nenhum lado. O próximo passo é colocar uma membrana asfáltica em cima dos tijolos. E do lado de dentro, revesti tudo para que ficasse arrumado e pintamos tudo de branco. Queremos ver como fica com a questão da luz, para ver se depois colocamos aqui uma cortininha ou deixamos assim. Pelo menos agora já havia iluminação e podíamos passar para o segundo problema da casa. Recordam do piso de pinho antigo que citei? Ele tem mais de 50 anos e se não forem bem conservados, isso acontece. Esses pisos não estão apoiados no chão, mas estão flutuando apoiados em vigas e pilares a cada certo espaço. Se pegarem umidade, essas vigas apodrecem e o chão afunda, e foi isso que aconteceu em uma parte do chão aqui. Os pisos das duas salas de estar não coincidiam, um estava claramente mais baixo que o outro, eu diria que mais de 5 centímetros. Para isso, quebrei toda a junção entre os dois pisos até ver essas colunas. E sim, a viga estava quebrada e o piso havia caído. Usei um macaco de carro de 2 toneladas de força e o coloquei onde a viga ainda estava intacta, para assim ir levantando o piso aos poucos. Confirmei com o nível a laser que o piso estava nivelado. Uma vez nivelado, usei tijolos e cimento para criar 2 novas colunas. É importante que a viga não seja apoiada diretamente sobre o tijolo, mas que seja colocada uma pequena madeira no final, assim não absorve a umidade das fundações. Repeti isso em todos os lugares caídos e, como se não fosse trabalho suficiente, ainda encontrei um presentinho. Debaixo do piso estava cheio de formigas e um formigueiro de quase 2 por 2 metros, que certamente estava lá há muitos anos. Este formigueiro era a causa de toda a umidade que havia nas paredes, porque as formigas acumulavam e acumulavam tudo isso que traziam, e tudo isso, claro, traz umidade, pois isso tem um fungo dentro. Não pude ignorar a situação. Tentei usar meu aspirador industrial, mas ele quebrou sem resolver o problema. Então tive que comprar outro aspirador industrial usado, meio a contragosto, e comecei a aspirar tudo o que podia e o que chegava. Foram como 2 dias aspirando e retirando cerca de 100 quilos de formigueiros, já estava realmente de saco cheio. Mas como as formigas não são tão fáceis de remover, chamamos um exterminador de pragas que jogou um veneno e depois pulverizou um aerossol debaixo do piso. O que este aerossol fazia era criar uma espécie de névoa e alcançar todos os cantos para matar as formigas. Agora, sem formigas e nivelado, podemos fechar o buraco. Primeiro de tudo, usei os mesmos tijolos que retirei e fui colando com concreto feito por uma parte de cimento, 3 de areia e cascalho ou pedras. Para terminar, nivelei bem com um pedaço de madeira para que ficasse alinhado e arrumado. Uma coisa que fiz foi deixar uma pequena janela sem cimento, digamos que um tipo de buraco onde apoiei uma madeira. Isso é para que a cada alguns meses eu possa removê-la como uma espécie de claraboia e poder pulverizar novamente, pois se fecharmos tudo, as formigas poderiam vir e não teríamos como entrar lá novamente. Quando secou, usei microcimento branco para nivelar a superfície e dar um melhor acabamento, que depois pintei com tinta para pisos brancos, já que o microcimento não vem na cor branca como tal, mas é mais como uma cor de osso ou bege e não existe a tinta branca como tal, então não pude tingir o microcimento. Acho que ficou espetacular, se une perfeitamente com as colunas e a viga e fica como uma moldura branca no meio da sala de estar. O piso estava bastante desgastado, não só pelo tempo, mas também pela obra que foi feita, e ainda tivemos que fazer um novo tratamento. Claro, eu não fiz isso porque não tinha as ferramentas, mas basicamente se usa uma máquina enorme que lixa e tira aproximadamente 1 milímetro da madeira do piso e depois se aplica um plastificado para que seja transitável, à prova d'água, e ainda dure muitos anos. Não filmei muito quando faziam este trabalho, pois me faz sentir um pouco mal filmar as pessoas trabalhando e depois usar isso para meu próprio benefício. Mas eu adorei como ficou. Totalmente merecido o trabalho do Diego, que passou 2 dias inteiros trabalhando aqui. Sob o piso, colocamos placas de gesso para dar um bom acabamento e algumas lâmpadas embutidas para ter mais luz. O que fizemos foi terminar de lixar todas as juntas e depois pintar tudo de branco.
A janela sempre esteve fechada, pois dava para a rua e não gosto que se possa ver para dentro. O que fizemos foi remover as persianas de madeira e colocar um vidro fosco que se adere como se fosse um adesivo para que a luz possa entrar, mas não se possa ver de fora para dentro. Na parede, ao lado da coluna, inventamos algumas molduras usando palitos de madeira. Nós os cortamos e os colamos na parede. Usando um adesivo universal e alguns pregos, fizemos como se fossem 2 retângulos, um maior que o outro, e isso é para colocar um quadro dentro. Ainda não sabemos bem qual, mas estamos entre esses 2. Não, isso é mentira. Eu e minha namorada gostamos de assistir programas de design de interiores e reformas. E vemos que todo mundo faz basicamente a mesma coisa, pintar tudo de branco e depois colocar pequenos detalhes marrons no estilo nórdico, algo parecido com o que eu fiz quando reformei o quarto. Mas aplicar isso a toda a casa, parece que eles ficaram sem ideias, pois todas as casas ficam iguais. Enfim, queríamos dar um pouco de cor e ter uma casa autêntica. Um lugar que não pareça tirado de uma revista, mas que seja composto por objetos que têm história. Um conselho que dou à minha namorada é que não se apressem para comprar tudo de uma vez e encher a casa de coisas. Comprem o essencial e aos poucos vão adquirindo pequenas coisas que gostem. Começamos por arrumar todas as paredes, tapando buracos e fissuras e removendo todas as partes que tinham umidade com uma espátula. Depois usamos um produto que se aplica como massa corrida, mas é muito mais forte, anti-umidade para evitar infiltração. Ao lado da porta, um pedaço de reboco havia caído, então eu reboquei novamente usando um reboco fino e alisando muito bem. Todas as fissuras na parede eu cobri com um produto especial que é para fissuras de parede, que é um pouco elástico, pode ser pintado e é projetado para isso. Nesta parede usamos ripas de madeira que sobraram e as colamos na parede fazendo como retângulos, colando-as também com uma cola para molduras, pregos e depois cobrindo as juntas com o mesmo selante para fissuras de parede. Aproveitando que eu tinha uma tinta preta que suportava altas temperaturas, pintamos o fogão de preto, que acho que fica muito mais bonito do que antes, e já aproveitamos para pintar também a lâmpada principal com a mesma tinta. Pintamos essa parede de verde sálvia ou verde vintage, uma cor que adoramos e que combina bem com as outras cores da sala de estar. Sabemos que se tivéssemos pintado tudo de branco, pareceria um pouco maior ou mais luminoso, mas queríamos que fosse mais aconchegante. Como o espaço já era bastante amplo, uns 34 metros quadrados, decidimos fazer assim. Pintamos de branco o que restava da sala de estar. Vale ressaltar que a sala de estar mede 9 metros por 4,5 de altura. Imagine o que foi pintar isso. Felizmente éramos 3, já que estavam minha namorada e minha sogra e basicamente se encarregaram de pintar tudo. Eu apenas pintei o teto porque era o único que se atrevia a subir no último degrau da escada. Pintamos em um tempo recorde de apenas um dia. E agora que temos luz, finalmente posso ter plantas de interior, algo que eu gosto muito e nunca pude ter. E de fato agora tenho muitas, até mesmo raras, ou de coleção, embora praticamente se cuidem sozinhas com essas 2 coisas que coloquei. A primeira é um sensor de alarme de irrigação e umidade, um pequeno aparelho que funciona a bateria e que você enterra na terra. Este pequeno aparelho vai medindo a umidade e quando detecta que a planta está precisando de água, começa a soar um alarme para que você a regue. Super útil, já que uma das minhas plantas, por exemplo, eu pendurei no teto em um vaso enorme e não posso ficar vigiando o tempo todo, pois teria que trazer a escada, ou seja, seria um incômodo. E um detalhe extra, só soa se for dia. Além disso, coloquei gotas de irrigação automática e suportes de musgo modulares empilháveis nas plantas, comprados no Mercado Livre. Navegando pelo Facebook, encontrei este enorme frasco de cerca de 30 litros e pensei, corto o bico e tenho um ótimo vaso de vidro transparente. E vou contar a vocês como fiz. Primeiro, usando um cortador de vidro, prendi-o na morsa, meio na diagonal. Depois virei o frasco de cabeça para baixo e fui girando enquanto o cortador de vidro ia riscando. Na verdade, eu não tinha ideia do que estava fazendo e também não tinha fé que funcionaria, mas enfim. Agora, para cortá-lo, comecei a jogar água quente. Depois, eu o mergulhei em água fria, mas nada aconteceu. Troquei a água quente por um assoprador térmico, repeti cerca de 3 vezes e, para surpresa de todos, o frasco, em vez de quebrar, cortou-se exatamente na parte que eu havia riscado. Era inacreditável, mas lá estava. Passei uma lixa nas bordas para que não cortassem mais e depois coloquei dentro 2 colocacias, que são plantas de lagoa.
O frasco perfeito, pois posso encharcá-lo e fica espetacular. Também podem fazer um aquário ou o que quiserem. E não, pessoal, essa água não vai apodrecer, nem a planta vai morrer. De fato, até está me dando novas folhas, também não é um ninho de mosquitos, pois coloquei plantas aquáticas para quebrar a tensão superficial da água, além de ter muito pouca água por cima. O resto foi colocar móveis do nosso gosto. Por acaso encontramos um conjunto de sofá e aparador que adoramos, e aqui sim fizemos um grande investimento. Mas ainda assim, acho que foi um excelente preço. São móveis restaurados e até mesmo patenteados, modulares e podem ser acomodados conforme desejado. Penduramos este quadro do Sam Pencil, um ilustrador que admiro e que ganhei de presente da minha namorada ao me mudar para esta casa. Abaixo está o primeiro carrinho de bar que compramos usado, decorado com livros de coquetéis e bebidas, garrafas de licor bonitas, algumas plantas e pronto. Bem ao lado, colocamos uma cesta para ter um cobertor à mão e compramos este banquinho em forma de coração no mercado de pulgas, aqui de Buenos Aires. Achamos que combinava muito bem para apoiar esta planta. Abaixo, colocamos um tapete do quarto, rasgado pelo cachorro, então o cortamos e o colocamos ali. No aparador, organizamos objetos com cores da mesma paleta, como ramos de eucalipto pintados encontrados em uma caminhada por once, em um vaso que tínhamos há 5 anos. Também adicionamos decorações de viagens, livros de culinária favoritos, fotos antigas, suculentas e alguns livros de arte e paisagens argentinas. Depois, colocamos uma fita diodo emissor de luz atrás do aparador para dar mais destaque. Usei uma fita diodo emissor de luz da Xiaomi que permite mudar a cor à escolha e modifiquei algumas coisas na TV para que, quando estiver em modo de espera, apareçam imagens de pinturas que gostamos. Ainda vamos colocar algumas pinturas que minha namorada trouxe da Colômbia, mas quando fizermos postarei no Instagram, então me sigam. Para a lâmpada, pintamos a que já tínhamos e colocamos essas lâmpadas diodo emissor de luz Smoked, que combinam muito bem com a cor preta. Também não queríamos encher a casa com bases nórdicas para plantas, então compramos essa mini coluna em uma oficina de um pintor conhecido daqui da Argentina, a oficina Giannini, um verdadeiro mestre. Aproveitamos um edredom velho para fazer minha cama, e para a cadela compramos em once um tecido semelhante ao couro, mas de melhor qualidade que o corino. Como o forno não está bom, colamos com fita adesiva por baixo provisoriamente, mas ficou tão bom que pode ficar assim para sempre. Na seção de leitura, colocamos este sofá Chesterfield usado do Mercado Livre e ao lado uma mesa triangular do Facebook. Embaixo do mezanino, a sala de jantar, decorada com jogos americanos artesanais de Cartagena e pratos coloridos que criavam um bom contraste. Talvez depois mudemos as cadeiras, mas por enquanto estão boas. Embaixo da escada, colocamos o barril modificado, que também é um fliperama, mas pensamos em fazer uma adega de vinhos por dentro depois. Penduramos alguns quadros, um desenho a lápis e uma arte abstrata. Penduramos o leito acima com uma subida que nos custou bastante, mas deu certo. Ficou ótimo, pois é bem grande e não atrapalha ali. E para regá-lo, como me dava muita preguiça de ter que colocar a escada toda vez, inventei isso que é basicamente uma bomba de gasolina de carros, uma mangueirinha, e na borda tem como uma espécie de curva que imprimi usando plástico plano preto da Grilon 3, que já sabem que é a marca que uso aqui. Sempre para imprimir tudo pela qualidade que tem no que faz, é que eu aí ativo a bomba na regadeira, sobe a água e cai direto nas plantas que estão em cima, assim não tenho que estar subindo todo o tempo. Em suma, o design que buscamos para a sala de estar foi um estilo moderno de meados do século, combinando elementos antigos com tecnologia, novidades e muitas plantas. Adorei como ficou e acho que se sente como um lar algo mais autêntico, onde se sente confortável e conseguiu sair um pouco do que se vê por todos os lados e do que hoje é considerado como luxo com tanto branco, piso de cerâmica ou mármore, coisas assim que a verdade não gosto muito. Em um lugar onde nossos amigos e família se sentem confortáveis e não têm medo de tocar algo e quebrar. Apesar disso, estou muito feliz por finalmente poder encerrar esta fase e deixar de conviver com a constante poeira da obra. Obrigado por assistir ao vídeo. Se ficou algo faltando, vou postar na minha conta do Instagram. Aconselho que me sigam. Nos vemos no próximo vídeo.